Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você para conhecer um pouquinho mais do que Deus tem feito na Terra, do que Deus tem feito nas nações, despertando a sua igreja para a vinda de Jesus. No programa de hoje falaremos sobre o Nepal, um país muito especial que precisa muito das nossas orações. Você conhecerá uma pessoa muito especial do Senhor. O missionário Luciano Firmino está aqui conosco para falar sobre o Nepal. Muito bem, o programa Os Gideões já começou. Muito bem, estamos aqui com o Luciano, estivemos visitando o Nepal e conhecemos o Luciano aqui no Brasil. Claro, ele é brasileiro. Luciano, que prazer tê-lo conosco no nosso programa. Prazer é todo meu, pastora Ângela, uma alegria muito grande retornar aqui a esta cidade e poder ter esse tempo de comunhão com a senhora e o pastor Paulo. Isto. Olha, Luciano, nós sabemos que foi Deus que trouxe você com um propósito muito especial, de gravar este programa, de estar conosco falando sobre aquele tempo tão gostoso ali em que estivemos no Nepal. Pudemos visitar esta nação de uma maneira assim, do Senhor. Deus deu ao Paulo uma adoração especial. Quando ele se imaginou num monte bem alto, ele disse: Senhor, eu queria subir no monte mais alto da terra. E ali eu queria tomar uma escada e subir até o último degrau. Então tomaria uma bandeira nesse último degrau e te diria, quando teus olhos passassem sobre a terra, que eu te amo, que eu te adoro. E logo em seguida, você esteve conosco lá no ministério, não foi, Luciano? E nos convidou a ir ao Nepal. Você acreditava que a gente iria mesmo? Olha, pastora, foi algo assim muito especial, né? E tanto eu quanto a minha esposa, a pastora Andressa, nós ficamos muito felizes de recebê-los ali. E eu já estava orando há algum tempo para fazer um ato profético. O Himalaia é o local mais alto do mundo. E os pontos altos na Bíblia pode ser usado estrategicamente para batalhas, para várias coisas. Então tem exemplos, tem uma explicação forte na Bíblia a respeito das montanhas altas. E eu sempre caminhei no Himalaia ali e procurando servir a Deus entre os povos não alcançados. E eu via muitas bandeiras do hinduísmo e do budismo. Sim. E eu me aproximava dessas bandeiras e eu podia ver pequenas citações, mantras, pequenas meditações em adoração a deuses estranhos. Escritas nas bandeiras. Exatamente, na língua tibetana. E aí começou a vir no meu coração um desejo muito grande de fazer um ato profético, de colocar uma bandeira com os dizeres: o Himalaia pertence ao Senhor Jesus. A senhora esteve lá e viu que o lugar é muito lindo, só que é uma grande afronta o diabo, através dos seus seguidores, colocar bandeiras dizendo que aquele lugar é dele e não é dele. Sim. Então foi quando daí nós tivemos a oportunidade de conhecê-los e o pastor tinha essa visão de um dia chegar num ponto bem alto e colocar esta bandeira de uma forma assim muito especial. Sim. E foi interessante porque eu queria fazer um ato profético com essa bandeira, só que eu não tive uma liberdade no espírito em fazer esse ato sozinho. Foi quando Deus colocou na minha vida a senhora, o pastor Paulo, o pastor Rogério, e juntamente com a minha esposa, nós subimos ali no ano passado. Sim. E pudemos realizar esse ato profético. Eu creio que depois eles vão ver algumas imagens. Sim, e algo interessante também é que além da nossa presença de brasileiros ali, havia uma nativa, a Santa, exatamente, não é? Filha da pastora Suquimaia. Exatamente. E pudemos então orar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor das nações, o Senhor do Nepal, o Senhor do Tibete, o Senhor da China, o Senhor de todas as nações da terra.
E foi esta bandeira que deixamos lá. Jesus é o Senhor das Nações. A faixa escrita, o Himalaia pertence ao Senhor Jesus. E só não podemos nos esquecer que foi algo assim muito programado por Deus, porque o ato onde foi realizado 4.000 metros de altitude, e como eu já havia dito, só que eu só falei para vocês depois, que 3 senhores de idades foram subir para fazer suas preces a deuses estranhos, e por ser uma altitude eles não estavam acostumados, e eles morreram, 3 senhores morreram um dia antes. E o pastor Paulo, com 71 anos na época, subiu, e tudo deu certo, e nós louvamos a Deus porque foi feito, e eu creio que no mundo espiritual foi algo estratégico. Nós fizemos o ato num vilarejo chamado Muktinath. E esse vilarejo Muktinath, Mukti significa salvação, Nath significa cabeça, na língua nepali. Ou seja, o nome do vilarejo significa cabeça da salvação. E nós sabemos que é uma outra afronta contra o Deus verdadeiro, porque o cabeça da salvação é Jesus Cristo. Jesus. Sim, é verdade. E algo muito lindo foi exatamente a gente ver como Deus nos sustentou, como não sentimos nada, não é, Luciano? Caminhando, subindo as escadas, subindo a montanha, foi algo tremendo, uma experiência fantástica. E nós levamos também uma bandeira que nós ganhamos da Finlândia, uma bandeira que foi doada para o Ministério com as bandeiras de todas as nações. É claro que uma nação a mais surgiu depois que ganhamos a bandeira, foi o Sudão do Sul, mas ali estavam aquelas bandeiras e nós proclamamos que Jesus é o Senhor. Isso é muito importante. No ponto mais alto da terra. Sim. E o Nepal tem... Como é o Evangelho? Como está o Evangelho lá no Nepal hoje, Luciano? O Evangelho chegou aproximadamente 55 anos atrás. Só? No Nepal. E louvamos a Deus, porque tem crescido diariamente. Embora, contando cristãos evangélicos com católicos, tem aproximadamente 0,5% de cristão. Não chega a 1%, contando com católicos e evangélicos. Só que uma estatística que me alegrou muito é que eles contam como religião, né? Então, é a religião que mais está crescendo em adeptos no Nepal. Que maravilha! Ainda tem uma certa perseguição em relação aos hindus radicais. Em relação ao governo hoje, Nepali pregar para Nepali, ainda o governo já está tendo um pouco mais de tolerância. Mas o maior problema ainda é o cristão, o estrangeiro converter ou batizar um Nepali. Na lei ainda Nepali ainda diz que são 6 anos de cadeia para aquele que ou converter um Nepali, tirar eles da religião deles. Eles encaram como uma afronta muito grande um estrangeiro sair de seu país, ir lá e mudar o Nepali. E nós tivemos um privilégio. Você vai assistir agora a este privilégio que nós tivemos de poder batizar 28 irmãos refugiados butaneses lá dentro do Nepal. Foi tão lindo, é claro que nós tivemos de ir para um lugar bem retirado, bem escondido, caiu uma chuva fininha, um cenário maravilhoso quando nós pudemos batizar esses irmãos. Eu quero que você assista comigo e se alegre conosco, porque o Evangelho tem se multiplicado ali no Nepal, apesar da pequena porcentagem. Vamos então assistir a esse batismo. Agora nós vamos pegar uma van, nós vamos andar 11 quilômetros para chegar no campo de refugiado butanês. Vamos ter um tempo com eles, ministrar a palavra e depois tem aproximadamente 35 a 40 pessoas para ser batizadas. Creio que Deus vai agir sobremaneira lá naquele lugar. Amém. Esse é o campo de refugiados butaneses.
Todos aqui são pastores, são líderes da Igreja dos Refugiados Butaneses. God bless you. I believe that this moment is very special in our history. अनि म विश्वास गर्छु मेरो इतिहासमा चाहिँ यो क्षण चाहिँ अद्भुत हो In the history of the church, Christian church. अनि विश्वासीको ऐतिहासिक मण्डलीकोमा नयाँ बनेर आज म जिउन चाहन्छु पुरानो कुरा बिर्सेर Estamos voltando aqui depois de um dia, uma manhã maravilhosa, ministrando a palavra. E aqui você pode ver um pouquinho do campo dos refugiados butaneses. As casinhas deles de sapé, de bambu. Uma vida muito simples. Estamos nos preparando para o batismo de 35 irmãos. O Paulo está tirando o sapato, a meia descendo, está chovendo. Aí vai o Luciano também, o pastor Rogério também. Bem, todos preparados para batizar. Aí está, os pés descalços. Cinco irmãos serão batizados. Aleluia! Ah, temos um buraco para pular. Nós estamos vivendo verdadeiras aventuras. Não sabemos quando voltaremos aqui, mas sabemos que Deus tem grandes coisas a fazer aqui neste lugar tão especial no Nepal. Deus abençoe Pokhara. Deus abençoe nossos irmãos do Nepal. O Senhor abençoe a sua igreja neste país. E o Senhor levante aqui torres de oração, torres de adoração, torres fortes no nome do Senhor. O Senhor opere no coração de Pen e com ele outros venham, monges tibetanos, venham a se converter ao Senhor, em nome de Jesus. Muito bem, você pôde ver um pouquinho aí da emoção que nós tivemos e realmente foram experiências maravilhosas. Subir aquelas montanhas, deixar aquela bandeira ali, entrar na casa da pastora Sukimaya, conhecê-la, ouvi-los cantar, não é, Luciano? Na sua língua nepali, foi algo assim muito lindo, ver que o povo de Deus é esse povo lindo em toda a terra. Mas infelizmente são muitos ainda que precisam ouvir, não é, Luciano? E o seu trabalho lá tem sido mais de dar apoio aos pastores, à liderança nativa, não é? É, exatamente. Quando eu cheguei lá pela segunda vez em 2006, o Senhor falou muito claramente ao meu coração como que eu implantaria 10 igrejas, sendo que tem 10 existentes morrendo por falta de apoio, treinamento, cobertura espiritual. E outra coisa que Deus falou ao meu coração que me chamou a atenção, que Ele queria honrar os príncipes e as princesas que Ele tinha naquelas montanhas. Ele falou desta forma, eu não entendi. E de uma forma milagrosa,
cada pastor que nós visitamos no Nepal tem uma história diferente. Como que eu cheguei até esses pastores? Sim. Talvez os irmãos que estão nos assistindo, eles podem pensar como que no meio do Himalaia, nas montanhas nevadas, como que pode ter uma pastora? Em apenas 2 minutos eu gostaria de resumir. Esta pastora, ela era hindu e ela ficou enferma. E aí levaram ela de maca até o interior do Nepal, onde ela iria ser hospitalizada. O médico disse a ela que ela não tinha mais chances de sobreviver. Foi quando um Nepali entregou um folheto falando sobre Jesus. Ela nunca tinha ouvido falar sobre Jesus. E ela recebeu esse folheto, ela não sabia ler. Hoje ela está sabendo ler, aprendendo a ler, para ler a Bíblia. E aí ela ouviu pela primeira vez sobre Jesus, e esse Nepali, esse cristão, falou que se ela cresce, Jesus poderia curá-la. E ela creu, e ela me contou que foi curada instantaneamente, no interior do Nepal. Ela fica uma semana ali no hospital. Alguns irmãos falam um pouco da história do cristianismo, como que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Então esta mulher volta sozinha para o Himalaia. O esposo ainda hindu, só que ela volta e ela prega uma mensagem. Qual é? Conheci um Deus que para mim ele é novo, mas o nome dele é Jesus. Eu descobri que ele é o único salvador do mundo. E ele me curou, eu estava morrendo e ele me curou. E ela, sem ter nenhum conhecimento, ela fez... ela começou a pregar desta forma. Evangelizando com o que ela tinha, Exatamente. né? Experiência de cura. O esposo dela, no princípio, não gostou, mas aí o que acontece? Eu vou citar esses detalhes, que é muito detalhes, eu vou citar em um livro que eu vou começar a escrever este ano, mas depois de uma longa história, eu chego a este local e eu ouço a história dela. E eu me lembro que eu coloquei as mãos nos ombros dela e falei: pastora, eu vou procurar sustento para a senhora entre a igreja brasileira. Mas se eu não conseguir, eu vou te dar uma palavra. De hoje até o arrebatamento, até o arrebatamento da igreja, eu vou te ajudar financeiramente, com cobertura também espiritual, material cristão. Eu vou te ajudar mensalmente. Que bom. Eu disse a ela que um Deus, Jesus, que ela tinha aceitado, me enviou do Brasil para que chegasse na casa dela no meio das montanhas, que é uma história muito longa, não posso citar aqui, mas nós chegamos, e isso já tem aproximadamente 5 anos que nós estamos ajudando. 2010 ela foi para a capital, a senhora conheceu, nós implantamos, fundamos lá um centro de treinamento, ela pôde vir, ficar 1 mês sendo treinada, e ali ela disse que foi algo muito bom. Hoje ela recebe material e tem recebido o principal que nós entendemos, uma cobertura espiritual. Sim. O marido dela começou a ver a mão de Deus na vida dela, e hoje ele já está frequentando as reuniões que a esposa ministra. Glória a Deus. Nós vemos como Deus age num país onde o hinduísmo, o budismo predominam, e não há resposta para o coração humano, não há solução para o pecado em nenhuma religião. Somente no Evangelho, somente Cristo traz o perdão para os pecados. Nós vimos ali uma cultura muito diferente, uma cultura que às vezes traz um impacto muito grande para nós cristãos, para nós brasileiros, traz aquele impacto. Visitamos ali no Pashupatinath, não é? Vimos o crematório. E você pode assistir conosco, você pode ver um pouquinho desta realidade. Tantos templos erigidos para macacos, né? Adoram os ratos, as serpentes, eventos, festas tão grandes, não é verdade, Luciano? Para serpentes, algo assim tão tremendo que nós pensamos nos nossos dias, como pode, né, as pessoas terem uma cegueira espiritual tão grande, não é, exatamente, Luciano? Quando você teve este chamado para o Nepal, você já tinha ideia dessa cultura?
Já tinha, que eu sempre... hoje nós temos acesso fácil à internet, sempre procurava, mas nunca 100%. Tanto é que a primeira vez que eu fui para a Índia, eu estudei, procurei me preparar em todos os sentidos. Mas às vezes eu brinco e falo, eu não estudei macacologia. Por quê? Tive muitos problemas com os macacos. Morava próximo do templo dos macacos. Sim. São 6.000 indianos aproximadamente que vão nesses templos diariamente. 6.000 indianos. Porque o deus macaco, Hanuman, é um dos deuses mais fortes do hinduísmo e respeitado. Então tinha muitos macacos em toda a região. E chegava de madrugada, eles ficavam pulando em cima de casa e não deixavam eu dormir. Até eu passar esse choque cultural de aproximadamente 3 meses e eu começar a me defender e saber como fazê-los tirá-los de cima de casa. Eu lembro que eu pegava um estilingue, eu saía com uma lanterna de madrugada, clareava e os expulsava. Mas até saber dessa forma, perder o medo deles, porque os macacos não eram tão grandes, mas andavam em bando. Sim. Então era mais complicado. Então foi algo assim que, chegando lá, que a gente teve uma noção bem clara do que era, né? Os rituais, tanto é que eles podem também observar em algumas imagens, quando o hindu morre, tem um ritual que acontece na cremação. Tem festival que para nós ocidentais é uma coisa aberrante, é uma coisa assim, é terrível. Um dos exemplos que eu já citei, tem festival no hinduísmo que as mulheres lavam os pés dos maridos, como uma forma de honra. Só que eles vão muito mais além. Depois essas mulheres pegam aquela água suja e bebem. Ou seja, por que então, igual no islamismo, a mulher tem que vestir toda aquela roupa, sempre as mulheres se sacrificando e os homens não? Então, por trás disso tem algo espiritual e também algo muito machista, naturalmente falando. Então eu quero que você veja, assista conosco, veja um pouquinho dessa cultura, o que essas cenas que nós filmamos foi na nossa viagem lá. Veja um pouquinho do crematório e da cultura do Nepal. Assista conosco. Estivemos no Nepal cumprindo um sonho de Deus. O sonho de levantar torres de oração 24 horas nas montanhas mais altas da Terra, no Himalaia. O pastor Luciano foi ungido como Gideão 1 ano antes de chegarmos lá e levou daqui uma faixa profetizando que os Gideões 24 horas estariam indo até os confins da terra. Esse é um dia muito alegre para nós aqui no Nepal, porque um dia eu trouxe essa faixa aqui no Himalaia e nós estamos no meio do Himalaia. E eu profetizei que esse ministério, Gideões 24 horas diante do Senhor, estaria alcançando esse local. E aproximadamente 1 ano depois, o pastor Paulo e a pastora Ângela estão aqui comigo. Louvo a Deus por essa conquista. O pastor Paulo pôde ver seu desejo realizado, o de subir na montanha mais alta e proclamar, segurando uma bandeira, o nome e a glória do Senhor. Nós, os teus filhos, e a adoração de todo o teu povo, de toda a face da terra, de tudo que respira, como diz a tua palavra, louve ao Senhor, adore ao Senhor, porque só o Senhor é digno de receber honra, louvor, domínio, glória, adoração para todos sempre, em nome de Jesus.
visitamos em Pocará os refugiados tibetanos, um país onde não há quase nenhum cristão, o Tibete. Encontramos os refugiados em voto de silêncio por 15 dias. Olhares tristes, girando a roda da vida, porém sem vida ou esperança. Estivemos no mosteiro budista e conversamos com o monge Pen, que há 4 anos está sendo evangelizado por Luciano. Ore por ele, que ele venha se tornar um pastor e pregar em seu país. Em Damak, cidade que faz fronteira com a Índia, conhecemos 24 pastores que foram ungidos como gideões e estão orando. Ali, batizamos 28 irmãos num lugar distante da cidade, correndo o risco de sermos presos por causa da perseguição aos cristãos. E depois de retornarmos ao Brasil, o Luciano nos enviou a mensagem com pastores gideões, imagem de uma das torres do Himalaia e a formatura dos pastores que fizeram curso teológico com Luciano em Katmandu, graças às ofertas enviadas pelo Brasil e pelos gideões. Jamaci significa na língua nossa graça e paz. Não sabemos quando voltaremos aqui, mas sabemos que Deus tem grandes coisas a fazer aqui neste lugar tão especial no Nepal. Deus abençoe Pocará. Deus abençoe nossos irmãos do Nepal. O Senhor abençoe a sua igreja neste país. E o Senhor levante aqui torres de oração, torres de adoração, torres fortes no nome do Senhor. O Senhor opere no coração de Pen e com ele outros venham, monges tibetanos, venham a se converter ao Senhor, em nome de Jesus. Bem, você pôde ver um pouquinho aí junto conosco aquele olhar triste de pessoas que estão sem esperança. Mas sabemos, não é, Luciano, que a esperança de toda a terra é Jesus. E nós estivemos ali com uma proposta muito importante de levantar as torres. Como estão as torres lá, pastor? Pastora, é algo que eu falo com muita alegria. É a obra que Deus tem colocado no Nepal e nos países vizinhos que temos ido, Vietnã, Laos, Mianmar, é um desafio muito grande. E eu louvo a Deus, sempre comento com a minha esposa da alegria de conhecer e ser um participante de um Gideão no Nepal. Amém. Hoje nós temos 48 horas de oração. Estabelecemos uma torre de um dia, não colocamos ainda para a igreja, mas somente para os pastores que nós cobrimos. Então a torre é formada só de pastor. No campo de refugiado butanês tem uma torre que funciona um dia da semana, 24 horas. E em outras montanhas, outra montanha também do Nepal, que tem mais um grupo de pastores que nós cobrimos, que tem uma outra torre. Então nós já completamos 2 dias de oração, 24 horas ao Senhor. Aleluia. E a nossa oração é chegar até o 7º dia e levantar um clamor ali para que o nome de Deus seja engrandecido naquele lugar. Amém. Creio que a oração, antes de tudo, é a maior arma no mundo espiritual. A senhora conheceu e viu como que as pessoas estão cegas. Mas louvamos a Deus, porque Deus tem um plano muito grande para fazer naquela missão. E realmente levantar as torres é como levar uma tocha. Deus tem usado Luciano e ali essa tocha está acesa. E por falar em tocha acesa, falar em torre, vamos ver um pouquinho por dentro do ministério. O que se passa no ministério? Você vai ouvir um pouquinho
a fala dos Gideões, a sua história, do seu testemunho, do que tem sido o ministério na vida de cada Gideão. Vamos ouvi-los então. Mas em 2003 veio a concretização, o tempo, né, pleno do Senhor para isso. Que eu me identifiquei com o chamado do pastor Paulo e aí eu comecei a orar na torre. As experiências são muitas. Por exemplo, a intimidade com o Senhor é muito forte, a gente sente muito a presença do Senhor. E as respostas de oração que a gente faz aqui é muito importante para nós. Elas vêm de uma maneira misteriosa. Por exemplo, eu já fiz pedidos de oração aqui bem secretas, que não estavam, vamos dizer, não estavam nos alvos que nós costumamos orar, mas vieram especificamente para o meu coração e eu nem sabia da necessidade da igreja local, já aconteceu muitas vezes, e alguns países que eu nem conhecia. E depois, às vezes, já aconteceu, de no boletim de domingo, o pastor escolher aquele país para a gente orar. E eu já estava sentindo o peso por aquele país. O Ministério de Gideões representou e representa muito na minha vida. Para a minha santificação pessoal, para a minha identificação com a Igreja do Senhor, minha identificação com os perdidos e visão do reino. Alargou muito a minha visão do reino. Muito bem, é um privilégio maravilhoso poder pertencer a este ministério, poder ser um intercessor e estar diante do Senhor 24 horas. É claro que não cada pessoa, mas este exército e que vai caminhando, vai marchando sobre as nações. É uma alegria muito grande poder estar preparando a vinda de Jesus. Luciano, foi uma alegria ter você aqui conosco, saber que você estava em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Deu uma passadinha em Belo Horizonte, exatamente no momento do nosso programa. Vem cá, Luciano, foi uma bênção. Que o Senhor continue te abençoando, o seu retorno, da Andressa, pastora Andressa, da pequena Rebeca, linda, linda, a cara do pai, não é? Não é? Eu costumo dizer que é a cara do Pai Celestial. Mas fomos presenteados. Daqui Sim. 2 meses aproximadamente, estamos retornando ao Nepal. Conto com a oração de todos. Eu creio que esse ano vamos ter mais visitas do pastor Kaiser, né? Vamos ter mais visitas lá dos representantes dos Gideões aqui no Brasil e eu creio que Deus será engrandecido naquela nação. Amém. Então, vamos orar. Curve sua fronte, feche seus olhos e ore conosco, dizendo assim: Senhor, louvamos o Teu nome pela obra linda que Tu tens feito na terra. Te bendizemos, ó Deus, e Te engrandecemos, porque o Senhor é Deus nos céus e na terra, Senhor das nações, das pessoas. Pai, nós oramos pela vida de cada pessoa que habita neste planeta, cada pessoa que está nos assistindo agora. Alcance-os com Teu amor, alcance-os com a Tua paz, alcance-os com a libertação que há em Cristo, alcance-os com a mensagem do Teu Evangelho. Usa-nos, Senhor, ouve a nossa oração e, ó Deus, que esta tocha, que este fogo, esta luz se acenda em toda a terra, trazendo a Tua bênção, a Tua presença e que o Evangelho se multiplique em toda a terra. Aguardamos a Tua vinda com alegria, sabendo que o Senhor nos usa cada servo Teu para orar, para buscar a Tua face
e para cumprir o teu propósito. Te damos graças e honramos o teu nome, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Luciano, muito obrigado, que Deus te abençoe. E a você, até o nosso próximo encontro. Não se esqueça de conhecer um pouquinho do Ministério através do nosso site, que aí está, ou através da página da Rede Super. Deus te abençoe e até nosso próximo encontro.